E no capítulo dessa quinta-feira, Augusto faz uma ligação e pede que acabem com a vida de Esmeralda. Lorena fica chocada. Esmeralda beija o desenho de Paulo e esconde. Uns homens invadem o barraco e chacoalham Esmeralda, que grita e tenta se defender, mas ela não consegue. Esmeralda se desespera. Esmeralda luta contra os homens, mas ela é capturada. Os bandidos amarram e sequestram a moça. Augusto fala sozinho e afirma que ele está protegendo seu filho. Esmeralda é colocada no porta-malas de um carro. Damião vê uma movimentação suspeita e aborda os homens. Eles tentam despistá-lo. Os bandidos conseguem fugir, mas Damião persegue o automóvel. Garibaldo, que está organizando sua gangue, consegue conter os sequestradores. Os sequestradores ficam encurralados e correm. Esmeralda é resgatada. Damião tenta acalmar Esmeralda e Centavinho também. Augusto chama a atenção dos bandidos e os ameaça. Lorena chega e Augusto diz para Lorena que deu tudo errado. Damião diz para Esmeralda que ele não conseguiu entrar no e-mail dela, pois cancelaram a conta, e ele alega que aconteceu o mesmo com o correio eletrônico de Paulo. Esmeralda não entende nada e Damião supõe que Paulo não quer mais saber de Esmeralda. A moça fica arrasada. Enquanto isso, Paulo crê que Esmeralda não gosta mais dele e alega que ela cancelou o e-mail. Esmeralda anda pela rua e vende as suas coisas. Esmeralda consegue ganhar alguns trocados. Ela vai até a mansão de Lorena e conhece Augusto. Ele a trata de forma fria. Esmeralda diz a Augusto que ela está sem notícias de Paulo. Ela acredita que algo tenha acontecido com ele. E Augusto conta para Esmeralda que Paulo está muito contente. Augusto engana Esmeralda e ela cai na armação do velho. Augusto faz o mesmo com Paulo e conta que Esmeralda está mais contente do que nunca e que viu ela no barranco com outro homem e com péssimo aspecto. Paulo não entende e Augusto segue enganando Paulo, que fica bastante desolado. Paulo fala sozinho e sente as saudades de Esmeralda. Paulo surta e diz que Esmeralda é dele. Esmeralda fica doente e Centavinho cuida de sua amiga. Paulo acorda no meio da noite e pensa em Esmeralda. Dona Rita teme a morte de Esmeralda. Jacira ampara Esmeralda e Centavinho segue assustado. Esmeralda não reage. Um doutor examina Esmeralda e revela que ela está grávida. Todos ficam chocados com a revelação. Dona Rita deseja a morte de Esmeralda e revolta a Jacira. No dia seguinte, Perla vai até o barraco de Esmeralda e percebe que ela está doente. Centavinho conta o ocorrido e Perla cuida de Esmeralda. Perla tem algumas lembranças e relembra o sequestro de sua filha. Ela chora e desabafa com Centavinho. Ela mostra sua boneca. Paulo pede para Mariano que procure por Esmeralda e diga que ele ainda ama. Mariano responde que fará, mas aconselha o irmão a esquecer Esmeralda. Centavinho confessa para Virgínia que se apaixonou por ela. Damião procura por Augusto e diz que Paulo terá que se casar com Esmeralda, pois ela espera um filho dele. Augusto responde que certamente Damião foi mandado por Esmeralda para pedir dinheiro, mas não irá tirar nada dele. Centavinho diz para Esmeralda que Virgínia disse que ela pode ver Paulo pela internet. Quando Centavinho vai dizer para Esmeralda que o doutor disse que ela está grávida, Mariano chega bem na hora querendo falar com Esmeralda. Damião agride Augusto e ele chama a polícia. Damião é levado preso. Mariano engana Esmeralda afirmando que Paulo o mandou para que dissesse a ela que o esquecesse, pois ele já amou muito ela, mas ele já esqueceu. Esmeralda fica arrasada. Lorena pede para que Virgínia vá para a Itália terminar os seus estudos, pois não permitirá que ela tenha a mesma sorte de Paulo. Mariano diz para Paulo que foi atrás de Esmeralda como prometeu, mas ela já está com outro homem. Paulo responde que não pode ser verdade.
Mariano diz a seu pai que se Esmeralda realmente estiver esperando um filho de Paulo, ele precisa saber. Augusto responde que Paulo não deve ser o pai da criança, pois mulheres como Esmeralda se entregam a qualquer um. Paulo recebe um e-mail se passando por Esmeralda, em que ela termina com ele. Paulo chora desolado. Virgínia está no aeroporto prestes a ir para a Itália. Centavinho liga para Virgínia e descobre que ela foi para a Itália. Ele diz para Esmeralda isso desolado, afirmando que ela também foi afastada dele. Paulo e Esmeralda sofrem um pelo outro.